Em meio a bilhões de galáxias, em um universo com quase 14 bilhões de anos de existência, existe um pequeno planeta azul, um ponto invisível comparado com a imensidão do universo observável. Mas mesmo assim, é o único local onde temos certeza que a vida floresceu. Então aqui está a pergunta que ecoa na ciência moderna. A Terra é comum ou ela é extraordinariamente rara? Durante muito tempo achávamos que éramos especiais, que a Terra era o centro do universo. Copérnico foi o primeiro a nos mostrar que a Terra é somente mais um planeta que está orbitando ao redor do Sol. Depois descobrimos que o Sol é apenas uma das estrelas mais comuns do universo. E depois nós descobrimos que a Via Láctea é apenas mais uma galáxia entre 2 trilhões de galáxias estimadas. E isso levantou a ideia que ficou conhecida como paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto assim, se existem trilhões de planetas, onde está a vida? A vida deveria ser algo comum no universo inteiro, mas ao contrário disso, o universo é desconfortavelmente silencioso. E de fato, somente na Via Láctea, somente na nossa galáxia, existem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Se esses 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea tiverem um sistema e cada um desses sistemas tiver pelo menos um planeta semelhante à Terra, nós temos pelo menos 400 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Estimativas nos dizem que muitos desses planetas estão na zona habitável. Mas aqui vem algo interessante: zona habitável não significa planeta habitável. A zona habitável é a superfície de uma estrela que tem temperatura ideal para a existência de água líquida nos planetas rochosos ao redor desta estrela. É o caso da Terra, por exemplo. E isto depende da luminosidade da estrela, da atmosfera do planeta, da pressão atmosférica do planeta e do efeito estufa. Por exemplo, Vênus está na zona habitável. Durante muito tempo acreditávamos que era possível habitar em Vênus, porque ele era considerado por muito tempo um planeta gêmeo da Terra. Mas mesmo Vênus estando na zona habitável, nós já sabemos que Vênus não é mais um planeta habitável. Marte também está próximo da zona habitável, mas também nós já sabemos que é impossível para nós seres humanos habitarmos Marte, principalmente porque Marte já não tem mais nem atmosfera. A atmosfera da Terra nos protege de radiação e várias outras coisas que permitem que a gente esteja aqui vivos na Terra. Então, mesmo Marte também estando próximo da zona habitável, não é mais um planeta em que podemos cogitar habitar lá futuramente. Nenhum destes planetas tem oceanos estáveis, ou seja, estar na zona habitável é apenas o primeiro filtro para um planeta realmente ser um planeta habitável. A Terra possui um campo magnético global, gerado por núcleo externo líquido, convecção e efeito dínamo. Sem o campo magnético, o vento solar arrancaria a nossa atmosfera e a radiação cósmica iria cair toda na Terra sem nenhum escudo para nos proteger dessa radiação. Como eu mencionei, Marte perdeu o seu campo magnético e isto levou ele a perder a sua atmosfera. E o resultado disso foi a água evaporada e a superfície inóspita. E a Terra ela tem um acidente cósmico extremamente raro, que é a própria Lua. A Lua estabiliza o eixo da Terra. Sem ela, o eixo da Terra poderia oscilar caoticamente, mudanças climáticas extremas e instabilidade prolongada. Simulações nos mostram que planetas sem grandes luas podem sofrer variações de inclinação enormes. A nossa Lua surgiu entre uma colisão gigantesca com um exoplaneta do tamanho de Marte, e a gravidade moldou este objeto e fez com que ele estivesse em órbita do nosso planeta. Um evento extremamente improvável. Coincidência ou apenas um requisito raro para a vida complexa? E o nosso planeta, ele tem como guarda-costa o maior planeta do sistema solar, Júpiter. Júpiter, com a sua massa sendo 2,5 vezes maior do que a soma dos outros planetas, atua como um escudo gravitacional da Terra. Ele desvia cometas, desvia asteroides e reduz impactos catastróficos que poderiam atingir o planeta Terra. Então, Júpiter também tem que estar aonde ele está para ser possível com que nós estejamos aqui. O maior planeta do sistema solar
serve como nosso guarda-costa contra eventos catastróficos. Embora haja debates sobre se ele sempre protege, a configuração do sistema solar é extremamente estável. Quantos sistemas planetários têm essa arquitetura? Exoplanetas mostram algo diferente. Existem muitos exoplanetas que estão em órbita tão perto da sua estrela que a sua temperatura pode ser superior a 4.000 graus Celsius, aposto que na sua cidade não faz tanto calor assim. Então o nosso sistema solar pode ser algo totalmente incomum. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos de existência, mas apenas 200 milhões de anos depois é que ela foi ter as condições favoráveis para obter vida, mas apenas aproximadamente 600 milhões de anos depois é que ela realmente foi se tornar um planeta habitável. Então a vida só foi surgir de fato aproximadamente a 800 milhões de anos após a formação do planeta. E isto em termos geológicos é extremamente rápido. E isto sugere que vida microbiana pode não ser tão raro assim. Mas durante 3 bilhões de anos só existiu vida unicelular. A transição para a vida multicelular pode ser um dos maiores filtros. E falando em filtro, vamos falar um pouco sobre a hipótese do grande filtro. Essa hipótese, ela nos fala sobre um evento extremamente raro durante a evolução de uma civilização e que praticamente nenhuma civilização consegue sobreviver quando passa pelo grande filtro. E para um evento ser considerado um grande filtro, ele tem que obedecer duas características principais. Primeiro, tem que ser um evento extremamente raro de acontecer, ou seja, este evento ele só pode acontecer uma única vez. E a segunda é que, mesmo em condições favoráveis para este evento acontecer, ele tem que levar muitos anos para realmente vir a acontecer. Agora vamos voltar um pouquinho no que eu falei no vídeo. Nós vimos aqui que a Terra só se tornou com condições favoráveis para a existência de vida aproximadamente 200 milhões de anos após a sua formação, mas ela de fato só foi ter vida aproximadamente 600 milhões de anos depois, ou seja, mesmo em condições favoráveis, este evento demorou muito tempo para acontecer, para realmente acontecer. E obedece à segunda característica para algo ser considerado um grande filtro. E a primeira característica também obedece. A vida, ela surgiu uma única vez, mesmo com questão de evolução, de adaptação e tudo mais. A abiogênese, ela surgiu uma única vez no planeta Terra, o que obedece à primeira característica. Então o próprio surgimento da vida é um possível candidato para algo ser considerado um grande filtro, mas isso apenas em um cenário, porque a hipótese ela nos coloca em dois cenários. Um cenário que é totalmente favorável para nós e outro cenário é que nós estamos extremamente acabados. O cenário que é favorável para nós é se o grande filtro estiver no passado, e como eu dei o exemplo, um grande filtro pode ser o próprio surgimento da vida. Se for isso, nós já passamos pela pior etapa. O problema é se o grande filtro estiver no futuro, e como ele é algo que praticamente nenhuma civilização consegue atravessar, isto só significa que nós ainda não passamos pelo grande filtro, que apenas a nossa hora não chegou. E como o grande filtro ele não deixa rastros, é por isso que nós não conseguimos enxergar rastros de outras civilizações que já possivelmente passaram pelo grande filtro. Lembrando que isto é apenas uma das várias hipóteses que tentam solucionar o paradoxo de Fermi. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o paradoxo de Fermi, eu recomendo também que você assista no final deste vídeo aqui. Mas se o grande filtro está no passado, isso significa que a Terra já passou por diversos possíveis grandes filtros e sobreviveu. Então, se a Terra passou por vários filtros improváveis, então ela pode ser rara. Mas se o filtro estiver na frente, então talvez civilizações não sobrevivam por muito tempo, e esta parte é inquietante. E agora vamos falar da hipótese que deu o título para este vídeo aqui, a hipótese da Terra rara, que também é uma das hipóteses que tenta solucionar o paradoxo de Fermi. Proposta por Ward e Brownlee, eles argumentam que a vida complexa requer uma estrela estável do tipo G, órbita quase circular, baixa atividade estelar, metalicidade adequada
campo magnético duradouro, placas tectônicas, lua estabilizadora e um gigante gasoso protetor como Júpiter. A combinação de todos esses fatores pode ser algo extremamente raro, mas nós temos um exemplo onde isto aconteceu, a própria Terra. Talvez existam bilhões de mundos azuis espalhados pela galáxia, ou talvez este pequeno planeta seja uma raridade cósmica, um evento improvável em 13,8 bilhões de anos. Se formos realmente raros, então cada floresta, cada oceano e cada ser humano é estatisticamente extraordinário. E talvez a pergunta mais importante não seja estamos sozinhos, mas sim o que faremos com a raridade que temos. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o like no vídeo para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas, assista esses outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você assistir, para você entender mais sobre o paradoxo de Fermi e tudo mais. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.